Bom, e aí pessoal, vou gravar aqui o problema que eu mandei para vocês, só para ficar mais claro já vou colocar aqui no vídeo quais são as especificações do problema. Então a gente tem uma placa de 1 metro, em que no problema ele quer a distribuição de velocidade e pressão aqui sobre a placa para esse número de Reynolds aqui, 10.000. E para ele ser 10.000, eu já tenho aqui qual vai ser a densidade do meu fluido e a viscosidade dele. E a velocidade tá aqui também, que é o que é necessário para que o valor de Reynolds dê 10.000. Então o problema já ajudou a gente com isso aqui. Então, só para deixar claro, estou olhando para essa tela aqui e eu vou fazer da minha cabeça. Depois, se vocês quiserem olhar isso aqui com mais calma, se vocês passarem para frente aqui, tem meu vídeo dos caras explicando todo o modelo matemático por trás e tudo mais. Se vocês realmente quiserem entender tudo que está por trás, vale bastante a pena, até porque esses vídeos aqui, feitos por esse cara aqui, Rajesh, eles são feitos de uma perspectiva do usuário do Fluent. Então, não é um vídeo muito maçante na parte matemática, ele te explica o necessário e parte para o problema. E ele é bem prático assim, não vai explicar tudo, mas aí, como eu já comentei com vocês, aí vocês podem recorrer ao manual do Fluent, podem me perguntar, por aí vai. Então, bora lá. Abrir aqui o Workbench. Eu vou fazer naquela forma que eu não recomendo muito, na questão de você fazendo dessa forma, talvez você possa perder arquivos e tal, tipo, dessa forma que eu digo é você ficar trabalhando tudo pelo Workbench. Não é a melhor forma, como já comentei com vocês, mas aqui é mais direto de fazer e um pouquinho mais didático. Então eu vou usar aqui para facilitar. Eu vou nomear aqui. Vai ser play over layer. Salvar. Salvar com esse nome, porque ele já exclui, é aquele que eu comecei a fazer aquele dia com vocês, e ele já troca, e aí fica salvo só um, porque aquele eu não terminei, né? Então beleza, salvei o meu projeto, vou abrir o Space Clean, clicando aqui em geometria. Comecei errado, aqui eu preciso trocar para 2D, ele está abrindo entendendo o meu problema como um problema 3D. Vou pausar aqui para não ficar muito longo. Bom, voltei. Tá, a parte que eu esqueci, você tem que clicar aqui com o botão direito em Geometry. Ou acho que clicar só uma vez com esquerda. Isso, clicar só uma vez com esquerda. E aí você troca aqui para 2D. É só isso aqui que você precisa mudar mesmo. Aí você já pode começar. Clica em Geometry. E aí vai abrir o Space Clean. Abriu aqui o Space Clean. Vou clicar aqui para eu poder fazer o meu sketch no plano XY. Selecionei aqui o plano para fazer o novo sketch e aí já está fazendo. Ah, só uma coisa, ele vai estar em milímetros, eu quero trabalhar em metros, então eu vou aqui, Units, e eu troco para metros. Bom, lembrando que aqui eu estou desenhando o meu domínio fluido, então eu não posso desenhar só uma linha, que seria referente à placa quando você está trabalhando em 2D, né? Eu tenho que desenhar o que representa o meu domínio fluido. Então, eu vou desenhar um retângulo com
1 metro, que é a especificação do comprimento da placa, vou por 50 centímetros. Eu poderia pôr até menos, porque na verdade o que ele está querendo é ver a camada limite. Eu sei, por experiência, que a camada limite vai ser bem menor do que 50 centímetros, mas vou colocar maior e ela vai se formar em uma região aqui embaixo. Bom, já tenho aqui o que vai ser o meu domínio fluido, eu só clico aqui e para entrar em modo 3D, que na verdade é o que vai fazer ele criar a minha superfície. Posso renomear ela aqui ou não, tanto faz. Nesse caso, como eu só tenho uma superfície, eu não vou renomear. Mas no caso de você ter, sei lá, um objeto aqui dentro, que poderia ser um aerofólio, aí você pode renomear eles e aí te facilita a sua vida. No meu caso, não precisa fazer. Salva o projeto. Opa, aqui ele não está salvando o projeto, aqui ele está salvando o desenho. Então vem aqui, salva o projeto, que aí ele salva tudo. Beleza, e aí ele já atualiza lá no Workbench. Posso fechar e já posso abrir o Mesh. Bom, abriu aqui o Mesh, você pode ver que ele está carregando esse nosso problema, tanto que aqui em cima está o nome do nosso problema. E é isso. Bom, o nosso escoamento então vai estar vindo da esquerda para a direita, então ele vai estar entrando aqui. Aqui é o que a gente vai fazer o inlet. Eu já posso começar a nomear o que é o que, porque nomear aqui é importante para que lá na frente a gente possa colocar as condições de contorno. Bom, estou com o meshing aberto, curta um pedacinho de um vídeo que eu estava fazendo, então eu já fiz umas coisinhas e não tinha gravado, vou só retomar. Abriu aqui o meshing, nosso escoamento, ele vai estar vindo da esquerda para a direita. Então, o escoamento entra aqui, aqui embaixo é o que representa a nossa placa, que é por onde o escoamento sai, e esse é o limite o limite longe do nosso escoamento. Que ele é feito longe exatamente para não estar interferindo no escoamento aqui, onde na parte de baixo a gente tem interesse. Então eu criei essas named selections, eu criei clicando aqui, selecionando a aresta, aí eu clico aqui, posso ir com o botão direito em Create Named Selection, ou então eu aperto a letra N do teclado, que é o atalho. E aí eu crio para cada uma delas, aqui como eu já fiz. Bom, a malha, eu posso gerar uma malha padrão, e aí gera isso aqui que vocês estão vendo na tela. No entanto, a camada limite vai se desenvolver aqui embaixo. Então a gente precisa que aqui embaixo seja mais refinado, a gente precisa de mais elementos, mais células aqui embaixo. Então como que a gente faz isso? A gente vem aqui, a gente tem que adicionar um sizing. Esse sizing ele pode ser referente a uma aresta, a um corpo, a uma face. Então a gente vai ter que selecionar. No caso, como a gente está trabalhando com 2D e a gente quer aumentar o número de elementos aqui, a gente vai fazer vários edge sizings. Então vamos lá. Clica aqui, aperta Apply. Yes, vou clicar aqui e segurar o Ctrl e clicar aqui também. A gente vai fazer para essas duas arestas. Apply. Então, beleza. Eu vou trocar o tipo do sizing para número de divisões, que aí eu vou escolher a quantidade de elementos que vai ter. Então, vou pôr 50. Comportamento, colocar como hard, porque aí no hard ele segue exatamente o que você colocou. Quando você põe no soft, ele às vezes tenta trocar, porque ele acha que de algum jeito vai ser melhor. Aí colocar o bias. E tem que selecionar o tipo de bias, a gente selecionou aqui, aí colocar um bias factor, que esse bias factor significa a relação de elementos de um lado para o outro. Então, se a gente pôr 10, de acordo com o bias type que a gente colocou aqui, tem mais elementos de um lado do que do outro, então no lado que tem mais vai ter, sei lá, 10 vezes mais células que no outro. Então, vamos colocar um de 10. Então,
ele colocou mais células aqui embaixo, só que aqui desse lado ele colocou mais células aqui em cima. Então a gente tem que ir no Reverse Bias, clicar nessa aresta aqui, porque ele fez ao contrário do que a gente queria, dar um Apply. E aí dá pra ver aqui que ele vai colocar essas células mais embaixo. Antes de dar um Generate Mesh, eu vou colocar mais células nessa direção X aqui. Então vamos lá, Insert, Sizing, clicar na de cima, clicar na de baixo, dar um Apply, trocar aqui para Number of Divisions, vamos por 70, trocar para Hard, e não precisa de Bias. Então, Generate Mesh. Então, ele criou uma malha que é uma malha não estruturada. Dá para pensar nisso aqui como uma malha bagunçada. Mas aí você pode transformar isso em uma malha estruturada. Você tem que adicionar um Face Mesh. Então você clica aqui no botão direito, Insert, Face Mesh. Com Face Mesh você vai selecionar uma superfície, porque é algo que muda uma face, né? Então clica aqui, dá um Apply, aí selecionou aqui. E ele já está com o método Quadrilaterals, que aí já vai fazer do jeitinho que a gente quer. Então vamos dar um Generate Mesh. Pronto. Agora ela está uma malha estruturada, com mais elementos aqui embaixo, porque é o que a gente precisa, porque aqui embaixo é onde a camada limite vai se desenvolver. Como a gente vai saber se essa malha que a gente criou... Bom, e como a gente vai saber se essa malha que a gente criou está suficientemente refinada? Se a gente aumentar ou diminuir o número de elementos, não vai estar alterando o nosso resultado. Ou seja, a gente vai ter uma independência de malha. Você não tem como saber isso agora. Você só vai saber isso lá no final, que vai ser parte de verificação e validação. Então, por enquanto, é só um chute inicial do que você espera que seja uma boa malha para o seu caso. Então, vamos salvar o projeto. Beleza, projeto salvo, posso fechar o mesh. Agora eu vou clicar aqui em Setup, ele já vai dar um refresh automático na malha, e aí ele vai abrir o Fluent quando eu clico aqui. Mas ele vai pedir vai dar umas perguntas primeiro. A gente tem que trocar para 2D, que é um problema 2D. A gente clica em Double Precision, que ele melhora dá resultados mais precisos. Eu não sei explicar com detalhes a diferença, aí vocês podem procurar no manual, mas eu sempre usei o Double Precision. Nunca vi casos em que eu não fosse para usar isso. Aqui vocês podem colocar para rodar na hora de que estiver resolvendo de forma paralela. Então, se o seu computador tem 4 núcleos, você pode pôr para rodar uns 4. Mais que 4 você não vai conseguir, porque eu acho que essa licença que a gente pegou ela é limitada a 4. Mas se você não tiver como, então você pode clicar aqui em Serial, que aí ele só vai usar um núcleo, que pode ser o caso de você só ter um núcleo. Ou então, no nosso caso, que não vai ser um problema pesado, a gente também pode usar essa opção, não tem problema. Então vamos abrir o Fluent. Na verdade, quando está assim, ele não dá um refresh automático. Falei errado no último vídeo. Então você tem que vir aqui e dar um update. Para aquelas modificações que você fez na malha, na verdade a malha que você fez inteira, ela seja carregada aqui. E aí quando você abrir o Fluent, ele carregar a malha. Que não vai estar nesse vídeo que eu excluí. Mas eu tinha aberto o Fluent e não tinha nenhuma malha lá. E por quê? Porque aqui não estava com esse checkzinho que acabou de aparecer.
Pronto, agora eu posso abrir o setup, que é o que vai abrir o meu Fluent. Bom, abriu aqui o Fluent, está carregando. Carregou aqui nossa malha. Então vamos começar. O Fluent normalmente você vai de cima para baixo. Então essa aqui essa opção são as suas opções gerais. Então você pode deixar tudo do jeito que está. Eu acho que essas opções são mais ou menos claras, a menos clara é essa aqui, mas eu acho que eu prefiro explicar isso aqui, se vocês quiserem saber, diretamente do que aqui no vídeo, senão vai ficar muito longo. Bom, nossos modelos. O que a gente vai ligar de modelo aqui? Não é um problema de escoamento compressível e nem tem transferência de calor, então você não precisa ligar a equação da energia. A gente quer ver a, o desenvolvimento da camada limite. Então isso aqui ele entra aqui, que são os seus modelos viscosos. A gente está contando que vai ser laminar, até porque o número de Reynolds é 10.000. E se fosse no caso do ar, 10.000 numa placa seria algo provavelmente laminar mesmo. Então, e se você colocar em vista, não vai ter formação de camada limite. Então, a gente vai ter que usar esse modelo laminar. Não tem mais nenhum modelo que você vai ligar aqui, então você já pode diminuir essa aba. Parte de materiais. Aqui é onde você vai colocar aquela densidade que foi especificada no problema. Então, vou abrir ela aqui do lado. Densidade é 1 kg por metro cúbico. Então aqui é 1. E a viscosidade vai ser 1 vezes 10 a menos 4. Então, a gente pode colocar 1 e menos 4. Beleza, change create. E aí ele já trocou. Eu vou deixar como ar, porque na verdade então é um fluido qualquer. Agora eu posso diminuir, não preciso mais mexer em nada aqui. Cell Zone Conditions, não vamos precisar mexer, seria o caso de você selecionar aonde está usando qual material, mas como a gente só tem um, não precisa fazer isso. Aqui são as nossas condições de contorno. Então, essa versão do Fluent 19.3, ela separa eles aqui. Mas eu acho mais fácil ir mexendo por aqui. Para mim é mais fácil de... Porque aqui ele já vai separando como ele acha que são as categorias, só que você ainda não mexeu nas categorias aqui. Então vamos lá. Vamos começar pelo inlet. Inlet, a gente vai falar o que para o inlet? A gente vai dar a velocidade que está nele, que é de 1 metro por segundo. Então, tá certo, é um velocity inlet, o tipo dele. E aí você pode clicar com 2 vezes que ele vai abrir para você poder dar os valores que você quer. A sua velocidade você vai dar em magnitude e normal ao, ao, ao seu limite, ao seu contorno. Então é isso mesmo que a gente quer. Caso contrário, a gente poderia colocar em forma de componentes, que é quando você quiser colocar, por exemplo, um ângulo de ataque, aí você dá uma velocidade em x e uma velocidade em y, que é referente a cada componente. Mas aqui a gente não precisa fazer. Então é só colocar aqui um. Outlet. Na verdade, o outlet a gente tem que selecionar um pressure outlet. Então a gente não sabe a velocidade lá. O outlet ele vai ser do tipo pressure outlet. E a gente não quer saber por quê, porque a gente vai só especificar a pressão lá. A gente quer descobrir a velocidade que chega, que sai, sai desse domínio fluido. Então ele deu a pressão como zero. E a gente vai deixar como zero mesmo.
porque aí a gente vai definir a sua pressão de operação. E aí aquela pressão lá seria a pressão além da sua pressão de operação. Então, se você colocar lá, sei lá, 10, aí vai ser essa pressão mais 10. Então, aqui já está como um ATM em Pascal. Vou deixar assim. A sua placa, ela tem que estar como tipo parede. Aí você clica para editar nela, que é a mesma coisa que apertar nela com duas vezes com o botão esquerdo. E aí você tem que checar só se ela está como não deslizamento e que ela não está se movendo, porque não é esse tipo de aplicação que você quer. Então, beleza, tá certinho. E agora o Far Field. O Far Field a gente pode escolher ele como um tipo Far Field. Pode ser um Pressure Far Field. E aí você fala só a pressão que está nele. O número de Mach também ele pede. Nesse caso então não vou usar o Pressure Far Field, senão a gente teria que dar um número de Mach. Mas isso é algo útil para você colocar, por exemplo, talvez no problema do paraquedas. Então vou selecionar um Pressure Outlet. Isso, pode ser um Pressure Outlet. E aí você vai especificar só a pressão lá. E a pressão lá vai ser 0, que é a mesma pressão. Que então no caso vai ser um ATM. Então terminamos de mexer com as nossas boundary conditions. Condições de contorno. Tem algumas opções aqui. Uma coisa importante pra gente, quando a gente for calcular, por exemplo, o CD, é a gente vir aqui e mexer nessas opções. Isso aqui não muda em nada a nossa resposta, mas é ele que nos dá a ferramenta para a gente poder calcular um coeficiente, porque para você calcular um coeficiente, por exemplo, coeficiente de arrasto, você precisa dos seus valores de referência. Porque um coeficiente nada mais é que você dimensionalizar uma variável, no caso o arrasto. Então, aí no caso a gente pode colocar para ele pegar essas variáveis do inlet. Aí ele faz algumas mudanças aqui. Uma coisa que eu esqueci é que em Boundary Conditions você também tem que, aqui nas condições de operação, ele não apareceu aqui a temperatura, mas acho que é porque a gente não está mexendo com a questão da energia, ou nada que gere calor, mas aí aqui aparece também para você trocar a temperatura quando necessário. Bom, expliquei os valores de referência. Bom, a gente pode ir para a parte de solução aqui. Quando você vai em métodos, aqui que você vai estar escolhendo os algoritmos que vão funcionar para resolver o seu problema. O couple, a diferença entre o couple e o simple eu posso explicar melhor lá quando a gente estiver conversando no nosso encontro. Eu vou deixar o couple. Vou deixar para resolver o de segunda ordem. Melhora a precisão na interpolação para você achar os resultados entre o centro de uma célula e outra. Eu vou desligar o pseudo transient e vou deixar tudo isso aqui desligado, porque é um problema fácil de convergir, eu não preciso usar nenhuma dessas ferramentas. As ferramentas aqui, principalmente essa aqui, ela mexe na convergência, ajuda na convergência do seu problema. Bom, outra coisa importante, a gente vem aqui dentro de monitors, residual. Isso aqui é o que fala quando o seu problema vai parar. Então é quando o seu resíduo vai estar abaixo desse valor. Esse valor é 10 a menos 3. No caso, é mais usual, pelo menos quando possível atingir esse nível de convergência, é usar 10 a menos 6. Então vou colocar isso para todas as equações que ele vai resolver, que é a da continuidade, e de momento em x e em y. Então, ok. Quando o seu problema começar a resolver, vai aparecer aqui na tela o gráfico dos resíduos. Mas é bom você também checar outras entidades. Por exemplo, vamos computar o arrasto. Tá bom? Então vamos criar aqui
para ele computar o arrasto para a gente. Drag. Eu vou fazer o CD mesmo, o Drag Coefficient. Chama de CD, é na placa que eu quero que ele calcule. É na direção X mesmo, que eu quero que ele me fale o arrasto. Mas como eu pus 1, ele vai dar o arrasto como... Bom, acho que ele vai dar o arrasto como positivo. Pode ser que eu me engane aqui, mas é só uma questão de referencial. E eu quero que ele plote o valor e que apareça no console. O console é aqui embaixo. Então, beleza. E aí, por que você está plotando o CD? Porque na hora, vou te dar um cancel aqui, isso aí é um jeito estranho que ele... Às vezes, se você dá OK, ele não dá o nome aqui, enfim. Por que a gente plotou isso aqui? Porque é esperado que se o nosso problema já está com resíduo baixo o suficiente, o nosso CD já esteja constante, ele não vai estar mais variando de iteração para iteração. Então é interessante a gente checar isso. Bom, a gente fez tudo o que era necessário para setar, agora a gente tem que inicializar. Porque todo problema numérico você precisa de um chute inicial. Você pode fazer o seu chute inicial de maneira padrão, a partir do inlet, pegar todos os valores que você tem no inlet, como você também pode fazer uma inicialização híbrida, em que ele faz umas continhas e a partir das suas condições de contorno e tenta dar um chute melhor. Eu vou usar a padrão mesmo, mas vocês podem tentar usar a híbrida. Eu já tive problema com a híbrida, quando eu tinha um problema de transferência de calor, em que as diferenças de temperatura eram muito pequenas, era um problema de convecção natural. E aí ele não entendia que as diferenças de calor estavam aparecendo. Ele começava com um chute inicial de 300 Kelvin, ele achava que 300 Kelvin ele já convergiu e aí ele não rodava o meu problema. Bom, é isso. Inicializa o seu problema. E agora é hora de você rodar. Você vem aqui em Run Calculation. Isso aqui é o número de iterações que ele vai fazer, a não ser que ele chegue na convergência. Então, se você pôr aqui 100, e ele chega na convergência, no critério de convergência, que é o resíduo, está abaixo de 10 a menos 6, ele vai parar antes da 100, ele vai parar quando ele chegar. Aqui em Data File Quantities, isso aqui é o que você vai estar exportando para o CFD Post. Eu acho que a gente já está exportando tudo o que a gente quer, mas dependendo do que você estiver fazendo, se você for fazer o seu pós-processamento e você vê que alguma variável não está lá, volta aqui no Fluent, seleciona, roda de novo o seu problema, salva e aí lá no CFD Post vai aparecer. Então vamos calcular. Esse aqui é o gráfico de resíduos. Então ele vai baixando até ele chegar no critério de convergência que a gente definiu, que no caso é 10 a menos 6. E esse... no caso ele já chegou em 100, mas não deu o critério de convergência, por isso que ele parou. Pode ver que ainda está bem alto aqui. Eu vou colocar mais iterações, mas antes disso quero só mostrar que, ele já está com um valor constante por CD. Então, já é um indício que a gente está indo para um lugar certo. Vou colocar aqui 10.000. Colocar para ele continuar calculando. Vou fechar o vídeo e ver se ele termina. Só queria mostrar que já foram 1.100 iterações e ele tá com o resíduo está com esse comportamento aqui, que não está indicando que ele está indo para convergência. Isso é um indício de que a gente pode ter setado alguma coisa errada. Então eu voltei aqui nos métodos e eu posso fazer duas coisas. Eu posso tentar mudar aqui para o Simple, que é o algoritmo de acoplamento pressão-velocidade. Ou eu posso tentar ligar aqui o High Order Term Relaxation, que ele é algo que é feito para ajudar na convergência. Eu vou tentar primeiro com Simple. E aí eu vou inicializar de novo.
o meu problema e vou ver se o comportamento do resíduo vai indicar que está indo para convergência. Bom, esse é um problema simples, não deveria estar tendo esse tipo de chatice para chegar na convergência. Pode também ser algum probleminha na minha malha. Ela pode estar, não sei. Às vezes até quando você faz uma malha muito refinada, fica com problema na convergência. Então eu vou parar aqui e vou tentar usar o High Order Term Relaxation. Eu posso ligar isso e continuar de onde eu parei, eu não preciso reinicializar. Bom, tem algumas coisas que podem estar acontecendo aqui. Eu posso ter setado as condições de contorno de uma maneira inadequada. Talvez aquele meu far field ali não esteja adequado colocar como um pressure outlet. Talvez tenha alguma talvez tenha alguma opção melhor para para poder fazer aquele comportamento de limite do meu domínio fluido, né? Ou pode ser uma questão da minha malha. Como as duas coisas vão demorar um pouquinho, eu vou encerrar o vídeo aqui e aí depois eu volto ou com uma conclusão, caso eu não tenha conseguido melhorar, ou então com uma resposta para isso aqui. Bom, convergiu o problema. O que eu fiz? Eu vim em métodos, eu fui pro coupled. E por que eu escolhi o coupled? Porque eu li no manual do Fluent que o coupled ele ajuda na convergência do problema. Mas ele gasta mais memória. Então tem vantagem e desvantagem em usar ele. E eu liguei todas essas coisas aqui, que vocês podem procurar depois o que exatamente cada uma delas faz, mas elas estão aqui para ajudar na convergência do problema. E se olhar aqui, na verdade agora o problema convergiu em 98 iterações. Então foi bem rapidinho, é só uma questão de setar de uma maneira mais adequada ao problema. E é por isso é importante você usar ferramentas como o manual do Fluent e por aí vai. E são coisas que você vai obtendo também com um pouquinho de experiência. Tipo, tem coisas que talvez não estejam bem descritas no manual, mas aí você tenta de um jeito, tenta do outro, você vê que para aquele problema uma é mais adequada que a outra. Como eu acabei de descobrir, esse problema simples aqui era só ter setado certo que teria convergido bem rápido. Eu vou então fazer a parte de pós-processamento no CFD Post. Aqui acho que daria para fazer algumas coisas, mas não vale a pena, lá é mais poderoso para fazer esse tipo de coisa, então vou encerrar esse vídeo e continuar de lá. No CFD Post eu vou me ater a mostrar só algumas coisinhas básicas, eu não vou muito longe. Eu acho que a gente pode progredir aos poucos. Bom, aqui é o software de pós-processamento, né, que tem nuances. Ele não se assustem se vocês verem isso aqui. Ele só funciona com geometrias 3D, então mesmo que essa geometria for 2D, ele dá uma espessura para ela, mas não tem problema nenhum. Vamos olhar para esse plano. Então vamos criar
um contorno de temperatura não, temperatura vai ser igual, contorno de velocidade. Bom, onde a gente quer criar? A gente quer criar isso aqui nessa região aqui. A gente não quer criar só aqui no far field ou em outras regiões. Então a gente clica aqui em Symmetry One. Qual que é a variável que a gente quer? A gente quer a velocidade. A gente pode escolher em que direção a gente quer a velocidade. E aí você pode pensar, ah, mas a velocidade está só nessa direção. Não exatamente. Aqui, onde vai ter o desenvolvimento da camada limite, vai ter alguma velocidade na direção y. Mas vamos olhar só na direção x mesmo. O range, vamos usar o global. Número de contornos, vamos por 101. Mas se você tiver um PC que sofre um pouquinho com a parte gráfica, pode pôr menos aqui. Bom, esse é o nosso contorno de velocidades. A camada limite, ela é definida como uma região que é 99% do escoamento ao longe. Então, o escoamento ao longe seria essa região com essa velocidade aqui, e a camada limite, então, até onde tem 99% dessa velocidade. Então, uma região próxima daqui. Então, como eu falei para vocês, ela é bem fininha. Como o escoamento está chegando aqui, o escoamento mais ao longe da placa, ele está dando uma aceleradinha aqui. É como se fosse o escoamento, acho que eu entendo esse fenômeno, como se ele estivesse passando, quando ele passa pelo extradorso de aerofólio, talvez seja alguma coisa parecida com isso, ou talvez tenha algum problema no nosso modelo. Esse é o tipo de coisa que você pode verificar depois. Vou criar então agora um contorno de pressão. Contorno de pressão é esperado que ele dê algo constante. É isso mesmo. Só que aqui então, na verdade, ele foi um ponto de estagnação. E aqui é como se fosse um ponto de sucção. Essa placa está quase que funcionando como um aerofóliozinho. Está acelerando o escoamento, está passando por ela. Assim. Mas se a gente colocasse uma plaquinha com ângulo de ataque, ia ter um fenômeno parecido com isso aqui. Quando vocês fizerem, por exemplo, o do aerofólio, vocês vão ver algo parecido com isso, ali no seu bordo de ataque do aerofólio. Bom, ensinei vocês a criar esses dois contornos. A parte de pós-processamento não é só obter esse tipo de coisa. Você também tem que obter coisas mais quantitativas, mas por enquanto eu não vou fazer nada muito maçante dessa parte. Até porque se eu for tentar obter, por exemplo, o CD aqui, ele não vai estar muito preciso, porque eu teria que me ater a um negócio que chama Y+, ou Y+, e aí já fica um pouquinho mais chatinho, ficaria meio longo o vídeo para explicar tudo isso. Mas acho que se vocês fizerem até aqui, acho que vocês já vão ver bastante coisa do que acontece no workflow de quando você está mexendo com o CFD. E aí é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, depois me perguntem.